Hoje a nossa conversa vai ser sobre amor. E eu começo te perguntando: você se sente amado? Eu quero que você comece essa observação percebendo como que é o teu relacionamento com os teus pais, relacionamento afetivo com o teu companheiro ou companheira, como que é o teu relacionamento com os teus filhos, com os amigos, chefe, com colegas de trabalho. Se você percebe, como você percebe essa troca? Se o que você entrega para eles é uma entrega, é uma troca justa, você entrega e recebe algo que você considera justo, que você considera adequado, ou se você está entregando muito e você recebe pouco. É sobre esse amor que eu quero conversar com vocês, sobre essa troca. Se você acha que você entrega demais, que você acha que você nunca, se você acha que você nunca recebe o que você julga ser justo, é aí que a gente começa a conversa. Veja bem, eu quero que você, se você encontrou em algum desses relacionamentos que eu citei, ou talvez algum outro ainda, que você percebe que essa troca não está sendo justa, é com você mesmo que eu quero conversar. Porque eu vou te fazer entender que não é sobre como a pessoa entrega para você esse amor, não é sobre como ela demonstra esse amor para você, mas o segredo, a chave, está realmente na forma como você recebe esse amor. Porque veja, cada pessoa percebe e recebe o amor de uma forma. Cada um vai ter a sua particularidade. Vai ter pessoas que, por exemplo, vai achar que a presença, o contato, o olhar, a troca, né, o físico, a maior forma de amor que a pessoa pode entregar. Já vai ter um outro que vai achar que se sentir segura, se sentir parte de algo é a maior forma de amor. Vai ter outra pessoa que vai achar que a maior forma de amor é através da demonstração, do cuidado, dos detalhes no dia a dia, na rotina. Então, cada um vai perceber o amor de uma forma diferente. E esse tratamento, a forma que você recebe esse amor, é isso que vai ditar. É isso que vai dizer se você se sente amado ou não. É aí que eu quero chegar. A forma como a gente percebe esse amor foi criada por nós mesmos lá na barriga. O início de tudo foi lá atrás. Ou seja, as ideias que a gente teve sobre como uma mãe tem que amar um filho, sobre como um pai tem que amar um filho, sobre como é um relacionamento de marido e mulher, relacionamento de amigos, todas essas ideias foram criadas lá na infância. É isso que eu sempre falo para vocês, né? Na infância não, lá na barriga da mãe. Então, as primeiras impressões. Como a gente viu que a nossa mãe se relacionava com ela ter, mesmo que em alguns casos, né, que a avó já é falecida, a mãe carrega ideias sobre como é que uma filha tem que amar uma mãe. Então, são sobre essas ideias que eu quero conversar. Quando você entra na barriga da mãe e você começa a ter contato com essa energético, né, esse contato energético com os sentimentos da mãe, com os sentimentos das pessoas que estão próximas, né, seja pai, vô e vó, você começa a ter as primeiras impressões. Então vamos focar nessa questão do amor. A forma como a nossa mãe se sentia amada pelo nosso pai, por exemplo, se ele trazia segurança para ela, se ele trazia um lar com acolhimento, com respeito, como é que ela se sentia? É ali que nós tivemos as primeiras impressões sobre esse amor, para que vocês consigam entender como que foi a criação dessas crenças, dessas ideias que a gente teve. Se, por exemplo, a gente viu que a nossa mãe se sentia muito amada, muito acolhida, toda vez que o papai chegava do serviço, eles tinham aquele momento de aquele jantar, aquela troca, a gente começa a entender, opa, é aí a nossa criancinha lá na barriga. É assim que o marido tem que fazer. Ele tem que chegar, ele tem que prover, ele tem que trazer o dinheiro para casa, tem que sustentar o lar, né? Falando financeiramente. E quando ele chega em casa, ele tem que tratar a nossa mãe dessa forma. Porque tem que tratar uma mulher dessa forma. Porque essa é a forma
que a minha mãe se sente feliz, a minha mãe se sente amada quando ele trata ela desse jeito. Como que uma mãe, né, tem que tratar um filho? Como que uma mãe ama um filho? Veja esse caso. Essa mulher me procura, ela tem 2 filhos. E um dos filhos, ela tem uma facilidade muito grande de amar. Ela tem uma facilidade muito grande de ter essa troca, esse amor. Ela entrega e ela é correspondida, ela recebe. E com o outro filho, ela não consegue ter essa troca. É uma troca que ela não considera justa. Ela entrega e não recebe. Ou muitas vezes ela nem consegue entregar. Ela tem uma dificuldade de entregar esse amor. É como se ela não amasse esse outro filho. É como se não tivesse despertado isso nela em relação a esse outro filho. Essa terapia que eu aplico nos clientes, eu comecei aplicando em mim, né? E eu falo para os meus clientes que eles precisam ser o mais sinceros, assim, precisam falar da forma mais genuína que eles conseguirem. Essa cliente, por exemplo, ela fala, é como se ela não amasse esse outro filho. E parece pesado de falar, como que uma mãe vai falar que não ama um filho, né? Mas são essas frases, são esses pensamentos que aparecem assim, como se fossem uns pensamentos perdidos, é ali que estão as respostas, é ali que de alguma forma o nosso subconsciente acaba se manifestando. É nessas frases que eu consigo pegar as informações que eu preciso para trabalhar. Mas enfim, só uma informação, né, de como é o processo. Então ela fala que é como se ela não conseguisse amar esse outro filho. Buscando essa informação no campo emocional dela, no subconsciente, durante o processo, a gente percebe uma situação enquanto ela está na barriga, que é a seguinte: isso tudo ela percebe, ela vai trazendo essa memória e a gente vai trabalhando com a clareza, com uma expansão de consciência para conseguir entender qual foi a crença que ela criou ali. Pois bem, ela está lá na barriga e a mãe está muito insatisfeita com o casamento. Ela não se sente amada, ela se sente trocada, aconteceu traição ali no casamento. Então, tudo isso o bebê dentro da barriga já está percebendo. Em dado momento, a mãe dessa minha cliente decide procurar ajuda, decide conversar com a mãe dela. Apesar de que as duas não têm uma boa relação. E isso já é sabido pela bebê. Ela já consegue ter essa percepção de que as duas não têm uma relação boa, nunca tiveram. Sempre foi de briga, conflito, muita intriga. Mas ela decide, nesse momento de desespero, nessa situação que a mãe está se sentindo assim tão sobrecarregada, com tanta dor, ela decide procurar a mãe para pedir uma ajuda, pedir um apoio e tudo mais. E quando ela chega para conversar, então, com a mãe dela, com a avó da minha cliente, o que a avó da minha cliente fala? Você casou, você decidiu casar, você decidiu sair de casa, agora a vida é tua, agora você que se vira, você que tem que dar conta dos teus atos. O que a minha cliente na barriga percebe? Qual é a crença que ela cria naquele momento? Como pode uma mãe fazer isso com o filho? Ela já não tem uma relação boa, já é meio instável ali a situação entre as duas. E no momento que ela mais precisa, que ela mais sente a dor, porque a criança está sentindo tudo que a mãe está sentindo. Ela tem toda a percepção ali aflorada. Ela percebe a dor que a mãe está sentindo em relação ao pai, em relação a todo aquele relacionamento que não é. Ela percebe que não é saudável, não é uma troca justa. Que a mãe entrega muito e o pai entrega pouco. E o que ele entrega ainda faz com que a mãe sinta muita dor. Ela se pergunta como pode uma mãe negar ajuda para um filho numa situação, para uma filha numa situação dessa. O que ela deveria ter feito? Ela deveria ter acolhido, ela deveria ter conversado, ela deveria ter dado conselho, deveria ter amado aquela filha. Ou seja, a crença que ela cria em relação à maternidade. Uma mãe de verdade não faz isso com o filho. O que uma mãe de verdade faz?
acolhe o filho a qualquer custo. Independente do que o filho for fazer, independente do que o filho escolher, ela tem que acolher ele a qualquer custo. Ela não pode deixar ele de lado. Ela tem que estar presente em todas as situações, em todos os momentos. Aí perceba que dos 2 filhos que ela tem, um consegue se virar, consegue dar conta da vida. O outro, que é esse que é o problemático, já é mais dependente, é mais grudado com ela. A impressão que ela tem é que ele é como se ele não conseguisse voar, como se não conseguisse sair da barra da saia. Aquele filho que fica preso ali. Por quê? Inconscientemente ela fica dizendo para ele: eu vou te ajudar a qualquer custo. Eu vou ficar perto de você. Eu sou a pessoa que vai cobrir todas as cagadas que você fazer na vida. Então, continue dependente de mim, continue dependente emocionalmente de mim, para que eu consiga continuar tendo esse papel de mãe que eu criei lá atrás. Essa mãe que tá em cima, que tá protegendo, que está ajudando, que está acolhendo, que está ali para o que der e vier. Só que perceba que essa troca acaba não sendo saudável, porque o que ela fala? Que ela tenta dar amor para ele, mas ela não consegue. Ou que ela entrega às vezes um amor e não é correspondida. Por quê? Porque a crença não bate, a crença que ela criou no subconsciente não bate com o que ela tem no consciente. Não bate por quê? Porque ela fala: eu quero deixar meus filhos voarem, eu quero que eles sejam independentes, eu quero que eles se virem, eu quero que eles não precisem olhar para trás. Só que essa crença está lá registrada lá no inconsciente dela, lá atrás. Quando ela olhou a avó dela tratando a filha de uma forma que ela julgou não ser adequada. Aí veja, quando ela enxerga isso, quando ela vê isso e acha que a avó deveria fazer diferente, é nesse momento que ela desabilita dela a habilidade de ser uma mãe que cria o filho para voar. Por quê? Veja que é um assunto bem complexo de conversar. Porque o que nos foi ensinado a vida toda é que eu sou assim porque eu fui tratado dessa forma. E, na verdade, nós não aprendemos a observar o sentimento, a emoção que está aqui dentro. Eu senti isso, e quando eu senti isso, eu criei essa crença. E quando eu criei essa crença, ela ficou enraizada no subconsciente. Para eu conseguir acessar ela e modificar e trocar, eu preciso aprender um jeito de acessar essa memória. Entende o que eu falo? De acessar esse sentimento que me trouxe essa ideia sobre alguma coisa. Então veja que o sentimento daquela criança dentro da barriga ainda foi de muita indignação, frustração, dor, sofrimento. É como se ela sentisse que a mãe foi enxotada da casa da avó, sem nenhum apoio, sem nenhum amor. E a partir daí ela entende que amor é sim estar presente o tempo todo. Aí que ela se dá conta do que ela está fazendo na relação com esse filho. Ela sufoca ele. Ela quer entregar esse amor a todo custo e ela não consegue. Por quê? Porque a forma que ele recebe esse amor é diferente. É uma forma mais leve, mais livre, mais desapegada. É essa forma de amor que esse outro filho consegue receber. Só que ela não se dá conta disso. Ela acha que a única forma de amor é essa outra troca que ela tem com o outro filho. Que é esse apego, que é esse acolhimento, que é esse aconchego, esse toque físico, que com esse outro filho ela não consegue ter. Então, a partir daí, a gente começa a reprogramar, a dar para ela novas ideias sobre isso, né? Sobre esse novo amor. Que pode existir, sim, um amor que é um amor mais desapegado, mais livre, mais leve, mais tranquilo, sem aquela pressão, sem aquela prisão, entendendo a forma que a avó dela amou a filha, porque tem amor ali. Perceba que quando a avó fala para a filha, filha, você casou, você agora
escolher o teu caminho, você segue a tua jornada. O que ela está vendo na filha dela? Ela está vendo capacidade. Ela está vendo que a filha hoje é adulta, que ela não precisa mais de ninguém, ninguém dizendo o que ela tem que fazer, que ela pode sim tomar as decisões sozinha, seja continuar o relacionamento, seja terminar o relacionamento, que ela pode sim se sentir segura em relação a qualquer decisão que ela tomar. E a partir daí a gente habilita o tipo de amor, a forma de amor que a avó amou a filha nessa minha cliente. Porque essa troca com esse outro filho não estava sendo possível nessa forma de amor que ela criou, que é esse amor do apego, do físico, do toque. Agora vamos transferir esse amor, essa forma de amor que ela aprendeu, como é se sentir amado, acolhido, para o relacionamento dela com o marido, por exemplo. O marido já é uma pessoa totalmente desapegada, independente, livre, tranquilo, sossegado. Não é aquele marido que está lá presente, que está lá sempre querendo agradar, acolher, amar. Aí como que ela se sente nessa troca? Da mesma forma que ela se sentia com o filho. A mesma questão que ela percebe no filho, ela percebe com o marido. Ela não se sente amada. Ela sente que a troca não é justa. Por quê? Porque ela espera que o marido seja aquele marido parceiro, que fique do lado, que fique sempre apoiando. E ele já não. Ele ama de outra forma. É um amor que deixa ela mais livre, mais tranquila, que é aquele amor que a avó dela entregava para a filha. O teatro da vida, ele flui de uma forma linda, porque para ela conseguir entender que a avó entregou amor sim para a mãe dela, ela teve que casar com esse marido, ela teve que ter esse filho, para ela conseguir entender que tem sim outra forma de amor. Ela que não estava querendo enxergar, porque ela tinha criado uma crença lá atrás que dizia para ela o contrário, que dizia para ela que o amor era aquele que ela julgou que a avó tinha que ter dado para a mãe, não o que a avó fez, não o amor que a avó demonstrou. Então, comece a perceber se você não está entregando a tua felicidade, o poder que você tem de ser feliz, de se sentir amado, de se sentir acolhido para o outro, no sentido de ele faz isso, ele faz aquilo, e isso eu não aceito como amor. Eu não aceito. O amor que eu aceito é esse daqui. Fora disso aqui, eu não quero mais nada. Fora disso aqui, não é amor para mim. Aí imagine que você pode estar jogando uma oportunidade gigante da tua vida. Pode ser na área profissional, por exemplo. Você está esperando até hoje o teu chefe, enfim, alguém que seja superior a você, te dar aquela palavra, aquele elogio, mostrar que está orgulhoso do teu trabalho. Por quê? Porque lá atrás você acreditou que a forma de se sentir amado, de se sentir visto por alguém, é quando alguém chega para você e te diz alguma palavra, te diz, nossa, parabéns pelo teu trabalho, você fez um excelente, o teu empenho foi excelente aqui na empresa esse mês. Só que às vezes não tem essa troca. Às vezes ele está entregando para você essa valorização, esse amor, em outras palavras, de outra forma. Só que você está tão bloqueado, está tão fechado que você não consegue ver. Você está preso, condicionado àquela ideia que você criou lá atrás e não consegue olhar para o lado. É como se você estivesse numa caixinha aqui fechado e você só consegue ver isso. O que está do lado você não consegue ver. Aí que eu falo que você está entregando a felicidade o poder da tua felicidade para o outro. E quando você diz que o outro tem que fazer isso para eu me sentir assim, você está entregando todo o teu poder para essa outra pessoa. E você fica vazio. É como se você não tivesse autonomia nenhuma, poder nenhum. Você fica dependente da atitude do outro para se sentir amado. Em vez de fazer o caminho inverso. Em vez de começar a entender lá dentro de você
quais foram as ideias sobre essa troca, sobre essa entrega, esse recebimento, esse amor que você teve lá atrás? Quais foram as ideias que você criou sobre isso para você conseguir modificar, para você conseguir ampliar, para você conseguir ver quem lá atrás que você julgou no sentido de olhou para a pessoa, disse que ela deveria fazer diferente, só que nessa situação, por exemplo, como nesse exemplo que eu citei dessa avó e dessa mãe, né? O que você julgou nessa situação, acabou que quando você julga, você exclui essa outra parte. Você absorve um dos lados só, e o outro fica anulado, fica excluído. Só que ele faz falta na tua vida. Você percebe, é como se você tivesse um buraco aqui. É como se você pensasse, por que que essa pessoa não consegue me amar? Eu entrego tudo para ela. Eu faço o impossível para que ele se sinta amado. Só que às vezes a forma que ele entrega não é a forma que você consegue receber. Não é a forma que você sabe, que você aprendeu a receber. Então, o caminho é realmente olhar para dentro, entender essas ideias que você criou, se não fazem mais sentido, reprogramar essas ideias para você conseguir se abrir. Deixa eu compartilhar com vocês um caso pessoal. No meu caso, só uma reprogramação que eu fiz para vocês conseguirem entender o poder dessa regressão emocional. Eu nunca senti, eu nunca me senti amada pela minha mãe da forma que eu queria ser amada. Eu queria que ela sentasse do meu lado, fazer o teminha de casa. Eu queria que ela me acolhesse quando eu chorasse. Eu queria que ela participasse mais da minha vida. Queria que ela acolhesse as minhas amiguinhas do colégio. Eu queria que ela saísse comigo, brincasse no parque. Mas a forma de amor que ela me entregava era diferente. E veja que por 30 e poucos anos, eu não consegui receber esse amor. Eu não me abria para receber esse amor, o amor que ela tinha para entregar. E eu lembro que quando eu fiz um processo em mim, porque essa técnica eu comecei aplicando em mim, até tem um vídeo aí no Instagram, o primeiro vídeo que eu explico um pouco sobre como foi, e acabou que se tornou minha profissão. Quando eu fiz eu não lembro de todos os processos que eu fiz em mim, mas esse em específico eu lembro muito bem, porque foi a primeira vez que eu consegui perceber o amor da minha mãe por mim, que eu me senti amada, que eu me senti acolhida. Dentre várias situações que eu me deparei nesse processo, uma das situações foi quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, e a minha mãe me levava numa escola que na época não era obrigatório estudar, mas ela me levava nessa escolinha. E eu me deparei numa situação que ela me deixou na escola e eu lembro que eu vi a porta fechando e ela foi embora. E nisso eu entrei num desespero total, que eu queria, na verdade, era estar com ela em casa. Mas, enfim, ela tinha algumas questões de saúde que para ela percebia que era muito melhor eu estar naquela escolinha do que estar com ela em casa. Não vou abrir tantos detalhes para, né, enfim, não expor, mas ela sentia que eu seria muito mais acolhida, muito mais amada estando lá, que eu aprenderia, que eu brincaria, que eu teria contato, né, com os amiguinhos, com as professoras, do que estando com ela. Ali foi que eu senti esse amor. Ali foi. A forma que ela me amou não era estando com ela em casa, sendo abraçada, acolhida. Não era ela me falando, eu te amo, falando, filha, você é incrível. Não era. Era ela me dando a oportunidade de ter esse contato com outras pessoas, de ser independente, de viver a vida, de ter outras experiências. Ela via isso como forma de amor. Ela achou que eu estaria muito melhor lá, que eu me sentiria muito mais amada estando lá do que estando com ela em casa. Aí, o que a gente faz numa situação dessa, né? Conversa com aquela criancinha, começa a fazer ela entender que aquela era a forma da mãe dela amar.
que aquele era o jeito da mãe dela amar. Quando eu conversei com a minha criança, que eu voltei desse processo, pareceu loucura, porque foi um dos primeiros que eu fiz. Eu lembro que foi um dos primeiros que eu fiz. Mudou totalmente a forma como eu comecei a me relacionar com meu marido, como eu comecei a me relacionar com as minhas filhas, com pessoas próximas. Eu comecei a permitir que outras pessoas se aproximassem mais da minha vida, da vida das minhas filhas, porque até então era como se ninguém pudesse fazer o meu trabalho de mãe melhor do que eu mesma. Ninguém podia entregar amor para as minhas meninas como eu entregava. Ninguém podia cuidar delas como eu cuidava. Ninguém podia alimentar elas com a forma que eu julgava perfeito. Quando eu comecei a perceber as mudanças, os impactos que essa reprogramação trouxeram para a minha vida, ali eu vi uma grande mudança. Foi logo que eu tive contato com a regressão emocional, foi, como eu falei, né, um dos primeiros processos. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que quando eu achei que eu não era amada pela minha mãe, percebam que eu falei que eu achei que eu não era amada por ela a vida inteira. Era uma ideia que eu tinha sobre o amor, era uma ideia que eu carregava sobre como era ser uma boa mãe. E daí não reflete só na questão de mãe, né, maternidade, enfim, refletiu em outras áreas da vida, como eu me sentia em relação ao meu marido, né, como a forma como ele me entregava o amor, como eu sentia esse amor em relação às pessoas próximas, principalmente que tinham contato com as minhas filhas. Como era esse recebimento? Era como se eu julgasse que só eu saberia entregar esse amor para elas. Aí eu comecei a abrir. Então, quando eu desconstruo essa ideia que eu tive lá atrás sobre o que uma mãe teria que fazer, que uma mãe teria que ficar com a filha em casa, o tempo que fosse preciso, o tempo que fosse necessário, acolhendo e amando, nesse caso que eu falei sobre o meu caso pessoal, é essa ideia que eu carrego comigo. Quando eu desfaço essa ideia, desconstruo essa ideia e começo a perceber que a minha mãe, sim, me amava do jeito que ela sabia fazer, do jeito que ela sabia entregar esse amor, que ela estava na capacidade máxima dela de entrega, é nesse momento que eu consigo ativar em mim essa habilidade de amar e receber o amor dessa outra forma. Então, quando eu aceito o amor que o outro me entregou da forma que ele me entregou, ele desperta em mim e eu consigo habilitar a capacidade de amar dessa outra forma e receber esse amor também. Dito tudo isso, agora eu te faço a pergunta: você conseguiu perceber que alguém te entrega alguma forma de amor, que você se sente às vezes bem em relação àquela companhia, em relação àquela amizade, aquele relacionamento, mas não consegue se sentir amada, não consegue se sentir acolhido, sente que realmente a troca é muito injusta, é uma troca que não está fazendo sentido na tua vida, mas você não consegue se desapegar, não consegue sair desse ciclo. É porque realmente alguma crença, alguma ideia inconsciente te segura, te prende lá, porque você acha que é seguro continuar dessa forma. E você continua delegando a tua felicidade para o outro, sendo que o maior responsável é você mesmo. Se esse tema te despertou alguma curiosidade, se você quer saber mais sobre como funciona essa técnica de regressão emocional que eu aplico nos clientes, clica no link da bio para saber mais. Até o próximo e um beijo para vocês.